Muito boa noite, sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento para a Semana do Emagrecimento pelo Intestino. Eu sou Bruna Menegar, especialista em emagrecimento feminino e saúde intestinal. E aqui eu ajudo você, mulher, a desinflamar o seu intestino, ou seja, se livrar do seu intestino preso, para conseguir emagrecer até 10 quilos em 15 dias, através da reprogramação intestinal. Sejam muito bem-vindas, boa noite para cada uma de vocês. Boa noite, Josi, boa noite, Ana, boa noite, Alzimar. Que bom ter vocês aqui comigo hoje. Bora começar nossa live de hoje de aquecimento, então? Só vou dar um minutinho aqui para o povo ir chegando. Bora começar, meninas? Quero que vocês coloquem aí pra mim, enquanto a gente não começa, qual é o seu objetivo até o final do ano? É se livrar do intestino preso? É perder peso? É as duas coisas? O que é? Põe aqui pra mim. Boa noite, Bru. Que bom te ter aqui. Boa noite, Maria. Boa noite, Miriam. Sejam bem-vindas. Põe aí pra mim, qual é o seu objetivo até o final do ano? É se livrar do intestino preso, é perder peso, é as duas coisas. Porque hoje eu vou falar do papel do intestino na queima de gordura, tá? Então se preparem, hoje eu vou falar bastante coisa bacana. Boa noite, Miriam. Boa noite, Maria. Bora então, meninas, preparadas? Já tô aqui, ó, com meu intestino aqui, ó, pra começar a nossa explicação de hoje. Põe aí pra mim nos comentários, qual é o seu objetivo até o final do ano? Você tá sofrendo com o intestino preso, quer se livrar dele? Tá sofrendo com ganho de peso, com acúmulo de gordura na região da barriga e quer se livrar dessa gordura? Sim ou não? Então põe aí pra mim. Então, meninas, eu quero começar falando pra vocês que o nosso intestino, ele vai muito além do que só, digerir alimentos e de eliminar aquilo que não presta, tá? Então ele é essencial para quê? Para absorver aquilo que a gente come, para absorver os nutrientes que vêm dos alimentos, né? Para regulação hormonal, para nossa saúde metabólica, enfim, para várias situações, ok? Então, quando a gente fala de intestino, muita gente lembra do quê? De fazer cocô ou de não fazer cocô. Isso é fato, tá? Só que vai muito mais além do que isso. Tem relação com tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. A absorção daquilo que a gente come, mandar embora o que não presta, a nossa saúde hormonal, nossa saúde emocional, nossa saúde do nosso metabolismo, ok? Boa noite, Marisa! Seja muito bem-vinda! Então, gente, eu quero falar com vocês sobre, nesse primeiro momento, sobre o papel dessa microbiota intestinal. E quando eu falo microbiota intestinal, eu estou me referindo a tudo isso daqui, ó, tá? Ao seu intestino por dentro, ok? Então, o nosso intestino, ele abriga aí trilhões de micro-organismos, tá? De bactérias, de fungos, de vírus, né? Que fica conhecido como microbioma intestinal, tá? Então, tudo isso tem um papel importantíssimo na digestão, na inflamação e no metabolismo da sua gordura, tá bom? Então, gente, a gente precisa ter o quê? Um equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins dentro da gente. Por quê? Porque se a gente tem ali um desequilíbrio entre essas bactérias, onde a gente fica com mais bactérias ruins do que boas, o que acontece? O nosso corpo, ele começa a inflamar. Nossa barriga começa a inchar. E aí, o nosso processo de emagrecimento vai ficando mais lento, certo? Principalmente se você toma medicamentos, por exemplo, ou já tomou muitos medicamentos. E eu não me refiro só a medicamentos para perder peso, eu me refiro a antibióticos, a medicamentos laxantes, tá? A medicamentos para dormir. Tudo isso acaba se tornando prejudicial com o passar dos meses e dos anos para
o seu intestino. Entendeu? Então, por isso que tem pessoas que têm mais facilidade em perder peso e outras nem tanto. Mesmo fazendo talvez até a mesma dieta, o resultado vai ser diferente para essas pessoas, tá? Então, gente, como que o intestino, né, como que esse órgão tão importante, ele influencia no emagrecimento? A primeira questão, né, que eu trago para vocês é a produção dos hormônios que vem dele. Né? Então a gente tem um hormônio muito importante que é o hormônio da saciedade, ok? Que é a grelina, anota aí, que é o hormônio da fome. Então, um intestino que ele está saudável, que ele não está inflamado como esse daqui, tá? Ele consegue manter esses hormônios o quê? Equilibrados. Então facilita o controle aí do seu apetite e você tem um metabolismo acelerado. Só que o que é o normal na grande maioria das mulheres? É terem o intestino inflamado, ter esse hormônio da fome descontrolado, com isso ter mais ansiedade, ter mais pico de compulsão, ter mais pico de estresse, tudo por causa deste único órgão. Ok? Então, quando a gente fala de queima de gordura, a gente não está falando do que comer ou não comer, a gente está falando de intestino. A gente está falando de como que esse intestino reage quando você quer perder peso. Será que os hormônios estão regulados ou não? Entendeu? Por isso que eu sempre falo para vocês que emagrecimento, claro, é importante saber o que comer, com certeza, isso é um fator principal, só que mais importante do que isso é saber como que está por dentro do seu intestino. E como que a gente tem noção de como que está? O primeiro sinal é como que está as tuas fezes. São fezes de bolinha, de cabrito, né, que a gente tem o costume de falar. São duras, escuras, você passa dias sem fazer cocô. Então tudo isso já começa como um sinal, tá? Entendido, gente? Até aqui, tudo certo? Então não existe uma receita de bolo, né? A mesma dieta para todo mundo. Não, gente, isso não existe. Eu sempre vou falar e vou frisar isso para vocês, tá? Que a melhor dieta é aquela que você começa e sabe continuar e sabe ser fiel a ela. Aquela dieta que ela tem um prazo de validade, ou seja, você faz ali uma dieta super restritiva e você não consegue manter, isso não se chama dieta. Isso se chama restrição alimentar, tá? Dieta, se vocês forem pesquisar no Google, dieta vem do grego. Na tradução lá para o grego fica dietai. E o que significa? Significa estilo de vida, ok? Então todas vocês têm um estilo de vida. Seja certo ou seja errado, porque aqui ninguém passa de vento, acredito eu, né? Então, independente do que você se alimente, você tem um tipo de dieta. Só que muitas vezes a sua dieta, a sua alimentação hoje é o quê? Uma alimentação inflamatória, que deixa o seu intestino nessas condições aqui, inflamado. E aí você não consegue o quê? Mandar embora o cocô que fica armazenado aqui dentro. E aí você começa a não produzir os hormônios que você precisa. Certo? E com isso o metabolismo vai ficando lento, mais preguiçoso. Você vai tendo sintomas no decorrer dos meses, dos anos, né? E cada vez os sintomas vão ficando mais acentuados, mais graves, ok? Tudo certo, gente? Até aqui conseguiram entender? Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aqui, tá? Então, lembra do que eu falei, ó. Pra gente conseguir desinflamar, a gente tem que reprogramar o nosso intestino. Como que a gente reprograma esse intestino? Tendo um equilíbrio entre as bactérias boas e as ruins, certo? Nutri, como é que eu faço isso? Eu vou te ensinar isso, mulher. Calma. Na Semana do Emagrecimento pelo Intestino, que é um evento online gratuito, são 3 aulas, segunda, quarta e sexta, tá? Porque aqui na live eu não tenho tempo suficiente para explicar com detalhes para vocês, tá bom? Tudo certo, gente? Posso continuar? Sim ou não?
Outro ponto importante para que o intestino ele auxilie, né, na tua queima de gordura é garantir que esse intestino esteja absorvendo aquilo que você se alimenta, né? Porque assim, gente, não adianta nada você se alimentar bem, quando eu me refiro a se alimentar bem, ter boas escolhas alimentares saudáveis, mas esse intestino não absorver. E aí você ter diarreia, por exemplo, cocô amolecido, né? Ou seja, esse intestino está dando também um sinal de que não está bom dentro dele, de que tem alguma coisa para arrumar. E quando o intestino está nessas condições, é ainda um pouco pior do que o intestino preso, tá? Por exemplo, eu tenho uma aluna que em 2 dias, gente, é aluna que ficava 15 dias sem fazer cocô. Tem depoimento dela, eu fiz a entrevista com ela na terça-feira, tá no meu feed, depois vocês vejam o caso da Maria, tá? Aquela 15 dias sem fazer cocô. Foi só ela começar a aplicar o protocolo da reprogramação intestinal, em 2 dias esse intestino começou a dar os primeiros indícios de regular. Nutri, é assim para todo mundo? Não, porque tem gente que tá tão inflamada, que demora um pouquinho mais, entendeu? Então hoje ela vai no banheiro normalmente todos os dias. Só que quando o intestino está nas condições de cocô mole, de diarreia constante, o que isso quer dizer? Quer dizer que o alimento está passando direto, entendeu? E aí o que acontece? As fezes geralmente são mais amareladas, tá? Na diarreia, né? Então ali tá saindo pedaços de alimentos mal digeridos. Então tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso pode evoluir para uma síndrome intestina irritável, pode evoluir para uma doença de Crohn, tá? Uma colite ulcerativa, enfim, para doenças intestinais. E outra coisa que o intestino prejudicado causa é a imunidade baixa. Quem aqui tem imunidade baixa? Sofre com isso. E sem falar, gente, que o intestino também é responsável por todas as alergias que causa no seu corpo. Começando com sinusite, rinite, todas as ites têm que ser tratadas pelo intestino. Psoríase, 100% intestino, gente. As dermatites, coceiras, né? Tudo isso. As pessoas gastam horrores na farmácia com medicamentos, com pomadas. Gente, lembra, tratamento para isso é de dentro para fora e não o contrário, ok? Então a gente tem que garantir que o nosso intestino consiga absorver o que a gente come. Como que a gente garante isso? Primeiro avaliando os exames e vendo o nível de inflamação que está o seu intestino, tá? Então a gente tem alguns fatores, meninas, que influenciam na sua saúde do seu intestino e no seu emagrecimento, ok? E a primeira delas é uma alimentação aí rica em fibras, né? Então, uma alimentação que ela é rica em fibras, especialmente por prebióticos, eu não estou falando aqui de probióticos, estou falando de alimentos prebióticos, né? Ou seja, alimentos que alimentam as bactérias boas, tá? Por exemplo, frutas, vegetais, leguminosas, né? Grãos integrais. Isso aí favorece um bom funcionamento intestinal. Só que não adianta você consumir esses alimentos se você não sabe a quantidade, se você não sabe combinar alimentos entre eles. A gente faz uma lambança. Eu até falei esses dias na live de segunda-feira ou de terça, não me recordo ao certo, que tem gente que combina tudo errado. Por exemplo, pão, banana e queijo. Farinha de aveia para fazer receita com banana. Gente, são farinhas calóricas. A banana por si só já tem um pouco mais de carboidrato, né? Então tem que tomar cuidado. Por mais que sejam alimentos saudáveis, eles de forma isolada, ok, mas é a combinação entre eles. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso acaba fermentando a sua barriga. A barriga fica estufada, né? Então, assim, lembra o seguinte, para regular o intestino, não é se encher de fibra. Sabe por quê? Porque vai virar uma argamassa dentro do teu intestino. E aí depois você fica reclamando, eu tô consumindo mais aveia, tô consumindo mais chia, mais psyllium, mais um monte de coisa, fez um rancho nos produtos naturais,
mas o intestino não solta. Gente, se o segredo fosse esse, eu nem estaria aqui, vamos combinar, né? É óbvio que não é isso que vai fazer o teu intestino soltar. É ter uma estratégia correta, que é a combinação desses alimentos, tá? E a gente tem os alimentos fermentativos, né? Por exemplo, alguém aqui já ouviu falar do kefir, da kombucha? Sim ou não? Alguém já consumiu esses alimentos ou vem consumindo? Será que eles podem ajudar ou podem atrapalhar na questão da desinflamação do intestino, na questão do emagrecimento? O que vocês acham, meninas? Põe nos comentários. Então teve uma época que era febre, né? Todo mundo comprando kombucha, todo mundo fazendo uso de kefir, né? E, gente, sendo bem sincera pra vocês, tem pessoas, aí 90% das pessoas, tá? Não é legal consumir kombucha e nem o kefir. Justamente porque estão nessa situação aqui, de inflamação. E o que acontece? O kefir, que é lá o bichinho do iogurte, né? Você não sabe como que foi a manipulação deste iogurte até chegar em você. E aí, o seu intestino já não é aquelas mil maravilhas, ok? Tu já não te alimenta tão bem, nem toma água. E aí fica consumindo kefir. Gente, isso estufa a barriga, fermenta a barriga. Então algo que era para ajudar só fica atrapalhando ainda mais. E para piorar, tu ainda toma laxante, entendeu? Então tomem cuidado com isso. A kombucha é a mesma coisa, ela fermenta, tá? Então não é para todo mundo. Por isso que eu falo, se alimentar bem é barato. Agora, quando você começa a querer enfeitar a sua alimentação, se torna caro. Entendeu? Então é o básico bem feito. Por isso que no meu protocolo da reprogramação intestinal, são alimentos de fácil acesso, alimentos do nosso dia a dia. Por quê? Porque eu penso na praticidade e na economia. Ok? Então não tem segredo, gente. É só fazer o básico bem feito que eu ensino. E eu vou ensinar sobre a reprogramação intestinal no evento. Combinado, gente? Tudo certo até aqui? Uma outra coisa que, se você quer emagrecer e melhorar o seu intestino, você deve pensar aí em reduzir o seu estresse, tá? Por quê? Eu não me refiro só ao estresse emocional, mas ao estresse do corpo. Eu já vou chegar nele. Vamos falar primeiro do estresse emocional. Pessoas muito agoniadas, realmente estressadas, nervosas, tendem a ganhar mais peso e acumular mais gordura na região da barriga. Isso porque um hormônio, anota o nome do hormônio, um hormônio chamado cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, aumenta. E se ele aumenta, né, você acumula mais gordura na região da barriga, você acorda no outro dia sem fome, tá? E o seu exame provavelmente deve estar muito alterado. Então a gente precisa o quê? Usar plantas medicinais, ou seja, as plantas naturais, né? Para diminuir este cortisol, que é o hormônio do estresse. E um outro estresse que o teu corpo sente também, além do emocional que afeta todos os órgãos, né? É o estresse que vem, tá? Pelo uso de bebida alcoólica e o uso de cigarro. Então isso gera um estresse dentro do teu organismo também, entendeu? Então por isso, gente, que todo esse conjunto de hormônios alterados te faz ter mais gordura na região da barriga, o cabelo cair, a unha ficar fraca e assim por diante. Gente, conseguiram compreender? Eu tentei trazer de uma forma muito simples, tá? Para vocês, mas talvez, né, alguém não tenha entendido, tá? Então não tenham vergonha de estar perguntando. E aí, conseguiram entender essa parte do estresse? Sim ou não? É importante também, gente, quem aqui faz uso, né, de medicamento, por exemplo, antibióticos, né? Os antibióticos na sua classe, eles matam bactérias.
e matam as bactérias boas. E aí, você passa a ficar mais inchada, com mais retenção de líquido, com dificuldade para perder peso, com acúmulo de gordura. Mas, presta atenção, não quero que isso seja a muleta como desculpa, igual quem usa a menopausa como muleta. Não, a gente tem maneiras de driblar tudo isso com a alimentação e com a suplementação, tá? Então, como que a gente pode fazer hoje, pensando em emagrecimento e pensando em fazer cocô todos os dias, né? O que a gente pode aplicar na nossa vida diariamente? Gente, tem gente aqui que nem água toma. E aí quer pensar em dieta restritiva, quer pensar em se matar na academia, quer pensar em fazer jejum intermitente. Gente, vocês não fazem o básico. Tem gente que toma um copo de água por dia, tem gente que nem isso toma. Então, antes de pensar, sei lá, no remédio que você vai comprar para emagrecer, pense em tomar água. Entendeu? É ou não é, gente? O povo é preguiçoso para tomar água, aí depois fica doente, é a primeira coisa que quer fazer, não adianta mais. É a mesma coisa com o intestino. As pessoas se acostumam em ter o intestino preso, a não fazer cocô. E não se dão conta que várias doenças que você tem, que você toma vários medicamentos, poderiam ser inibidos tratando ele. Então, hoje, por exemplo, recebi uma aluna que ela falou: Nutri, antes de eu te conhecer, eu era a pessoa mais ansiosa que existia na face da Terra. Eu alimentava as minhas emoções. E eu não tinha noção do como isso estava me tornando dependente de alimentos altamente calóricos, só me faziam ganhar mais peso. Então você tem que prestar atenção, né? Gente, eu sou obrigada, Alzimar, eu sou obrigada a comentar isso. Tu pode me odiar, me detestar, mas eu vou falar. Eu sou muito honesta e sou muito franca no que eu faço, tá? Eu não gosto de tomar água. Nem tudo que é bom pra saúde, a gente gosta, gente. E tu não tem mais 8 anos pra me falar isso. Vamos ter vergonha, tá? De falar isso. Tem um monte de coisa que eu não gosto, mas eu tenho que fazer por obrigação. Uma delas é acordar cedo. Eu adoro dormir até mais tarde. Eu não gosto de fazer exercício, mas eu vou. Hoje em dia já nem discuto se eu gosto ou não, eu só vou. Entendeu? Então, é igual que me falar, ai, eu não gosto de comer salada. Gente, vamos cair na realidade. Tu já tem lá teus 40 anos na tua cara. Tu não é mais uma criança de 5 anos na seletividade alimentar. Então tu tem que aprender a gostar. Querendo ou não. Se tu quer ter resultado, querida, acorda pra vida. Tá? Acorda pra vida. Pensa nisso. Choquinho de realidade aí, gente. Nutri sincera nativa. Tá? Então, assim, lembra do seguinte: o intestino, para ele estar saudável, ele tem que estar bem alimentado, com uma digestão perfeita. Se tu tem refluxo, já mostra que o teu intestino já não está a mil maravilhas. Se tu tem azia com frequência, já é outro sinal, tá? Se tu não tá fazendo cocô, ou tá fazendo cocô de bolinha, ou tá tendo diarreia, são 3 situações totalmente diferentes, com 3 situações diferentes no teu intestino, que requer atenção, tá? E que para emagrecer, tu só vai conseguir ter resultado quando esse campo intestinal estiver limpo. Se ele estiver com essa sujicidade aqui, ou seja, com essa inflamação, você não consegue perder peso. Ah, mas eu tomei remédio e emagreci. Claro, inibiu o apetite, é óbvio que vai emagrecer, tu vai comer menos. É a solução? Óbvio que não, você já sabe que não é. Entenderam?
Então, gente, emagrecimento é uma consequência dos teus bons hábitos alimentares, todos os teus órgãos desinflamados, porque o intestino que está inflamado, ele acaba inflamando outros órgãos também. E aí você também tem mais gordura na região abdominal, que fica muito próximo de fígado, certo? E acaba inflamando também o fígado. A Marisa botou, eu quando levanto cedo, a primeira coisa que eu faço é tomar 2 copos de água. Você vai aprender sobre isso no evento da Semana do Emagrecimento pelo Intestino, tá? Não é bem assim. Não é bem assim. Será que tá certo? Será que tá errado? Existe técnica e estratégia correta quando a gente pensa em reprogramação intestinal, em fazer essa limpeza no seu intestino, tá bom? E aí, gente, conseguiram aprender um pouco hoje comigo sobre o papel aí do intestino na queima de gordura? Que, lembra comigo, tá? Se o intestino estiver limpo, maravilhoso, cocô fazendo certinho, o teu emagrecimento acontece rapidamente. Agora, não adianta nada tu fazer cocô todos os dias, mas tu ter todos os sintomas de um intestino inflamado. Então, já é um sinal de que tu precisa desinflamar, tá bom? Ah, Nutri, mas eu sou uma gordinha saudável. Não existe essa, gente. Gordinha saudável não existe. Primeiro porque as células de gordura são células que são inflamatórias. Células inflamadas, tá? E elas estão dentro do seu corpo. Então o gene da obesidade também está ali. Certo? Então a gente precisa tirar essas células de gordura de dentro de você. Combinado, gente? Tudo entendido, sim ou não? E para você se tornar oficialmente uma Maria Cagona, que é como eu chamo as minhas alunas, né, lá na comunidade delas, você tem que reprogramar, você tem que limpar, você tem que tomar água, você tem que se alimentar bem, você tem que modular esse estresse no seu corpo e na sua mente, ok? Caso contrário, com o passar dos anos você só vai reganhando ou ganhando mais peso. Entendido, meninas? Sim ou não? Então, quem ainda não está inscrita na Semana do Emagrecimento pelo Intestino, o link para se inscrever está na minha bio. Você clica ali naquele link azulzinho, tá? Clica em Semana de Emagrecimento pelo Intestino, preencha ali com o seu WhatsApp, o seu e-mail, e depois você entra no grupo oficial do evento, tá certo? Para você receber lá o material exclusivo que vai ser entregue para você identificar se você está inflamada, está com muita inflamação no seu corpo ou não, tá bom? Foi um prazer ajudar vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa live e a gente vai se falando nas lives de aquecimento para o nosso evento. Meninas, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.